Três sinais que os seus mentores espirituais estão falando com você. Não, minha senhora, você não está ficando doida. A comunicação espiritual, ela é sutil e às vezes vem através de um número, através de uma borboleta. Mas vamos entender um pouquinho sobre isso. Eu sou a Viviane Moraes, mentora de espiritualidade feminina e terapeuta do sagrado feminino, e nesse vídeo vou falar para você três sinais que os seus mentores espirituais estão falando com você. Então aí você pode entender que são seus guias, que é Deus, que é Javé, que são os anjos, os arcanjos, essa galera toda que nos levam sempre ao mesmo caminho, que é o divino, o criador e criadora de todo o universo. O primeiro sinal é um sinal muito comum, que é quando você começa a ver muitas horas iguais. Tanto horas iguais, quanto horas invertidas, quanto placa de ônibus, placas de carros, números de telefone. Do nada você está passando por um lugar e aí de repente você vê um número que você passa ali toda vez, mas você ainda não tinha percebido aquele número ali. Ou você vai pagar uma conta no supermercado, farmácia, tanto faz, e você vê ali a notinha, aquele número igual falando com você alguma coisa. Aí você pensa, será que isso é o algoritmo do universo? Ou meu mentor espiritual está viciado em numerologia? Nada disso. O número, ele é a linguagem universal, né? Então, os números, eles tendem a falar muito com a gente. E aí é importante você entender qual que é o significado daquele número para que você se conecte com a mensagem subliminar que o seu mentor ou mentora está enviando para você. Além do mais, é importante também entender qual que é a transição que você está passando na sua vida. Às vezes você está querendo fazer algum movimento, às vezes você está com alguma dúvida, precisando de alguma clareza. Na hora que você vê aquele número, você estava pensando em uma determinada situação e aquele número ali está comunicando alguma coisa para você. E aí você dá um Google para pesquisar o que aquele número está falando para você. Mas aí tem uma coisa. Se você começa a ver isso demais e não tá resolvendo nada, seu mentor vai parar de mandar para você os sinais. Porque você fica lá, ô Senhor, me dê um sinal, me dê uma clareza. E aí você não pega a clareza, o sinal que o seu mentor tá pedindo para você. Você vai lá no Google, pesquisa o que que significa, mas não age. E aí não adianta nada, porque a gente tem a comunicação com a espiritualidade o tempo todo. Tudo é energia, tudo está comunicando, tudo está se movimentando o tempo todo, mas você está prestando atenção nos sinais? E mais do que isso, você está integrando e incorporando aquilo que o seu mentor está te orientando a fazer. Então, às vezes, você está ali vendo muito a sua data de nascimento repetida, nas datas de validade, nas placas de trânsito, em tudo, porque isso é muito comum. A gente começar a ver muito a nossa data de nascimento quando o nosso mentor está falando assim, ou tá precisando de dar uma despertada aí. Tá precisando de olhar para sua espiritualidade. Tá precisando de dar uma aumentada na sua fé. Ou alguma outra coisa que o seu mentor tá ali te passando. Mas quem que vai ter essa resposta? Seu coração. Por isso que é importante você meditar, ter uma rotina sagrada, uma rotina devocional, porque isso vai te conectar com os seus mentores. E quando você vê um número igual, você vai captar esse sinal o mais rápido possível. O segundo sinal são as sincronicidades conhecidas como coincidências. Eu não sei você, mas eu não acredito em coincidências. Às vezes você pensa em alguma coisa e aquela coisa acontece. Às vezes você pensa em alguém, aquela pessoa te fala alguma coisa, te manda uma mensagem. Às vezes você faz uma pergunta, tá lá com as suas dúvidas, varrendo a sua casa, fazendo o seu trabalho, lavando a sua vasilha, sei lá. E aí você tá ali pensando em alguma coisa. De repente, vem uma música aleatoriamente ou uma pessoa
e te fala alguma coisa que conecta com aquela dúvida, com aquele questionamento que você fez. Ou às vezes você tá ali, ó, rolando as suas redes sociais e de repente você vê um post, vê alguém falando alguma coisa que conecta com aquilo que você estava em dúvida ou buscando por uma clareza. Presta atenção nos sinais, Senhora, porque tem muita comunicação divina com a gente o tempo todo. Nós não estamos sozinhas. E o divino está falando com nós o tempo todo. Basta termos olhos e ouvidos, principalmente o ouvido do coração, para captar esses sinais e principalmente para trazer o movimento e as mudanças que os nossos mentores estão falando para a gente. Jung já dizia: sincronicidade é a coincidência significativa entre um estado interno e um evento externo. Ou seja, tá tudo comunicando, não existe coincidências e o seu mentor tá usando ali dessa coincidência para comunicar com você. E é assim, minha deusa, a gente joga para o universo a nossa dúvida e ele nos entrega tudo através das coincidências, através dos números e também através desse terceiro sinal, que são os calafrios, os arrepios, que às vezes não tem um motivo aparente. Às vezes você tá ali trabalhando e de repente você tem um zumbido no ouvido. De repente você sente um calafrio. De repente você se arrepia toda. Tem alguma comunicação extra corpórea acontecendo ali com você, né? Ou seja, através de algum mentor, algum espírito que está ali tentando comunicar com você. É preciso ficar atenta aos seus pensamentos, por quê? Tanto isso pode trazer uma comunicação de algo que precisa ser investigado dentro de você, porque pode sim se tratar de um ser obsessor ou de algum ser pedindo ajuda, e aí é importante entender como que tá a vibração interior sua. Ou se há alguma dúvida mesmo que você está tendo, alguma clareza que você precisa, você sente esse arrepio, você sente esse zumbido. Esse zumbido é uma comunicação que a espiritualidade está trazendo para você de você não está sozinha não, queridona. Você tem muitos aqui te ajudando, te orientando. Vem aqui, conecta com o seu coração, que nós temos muito para dizer para você. Mas aí tem aquela galera cética. Ah, não, é porque o ar-condicionado está muito frio. Ah, acho que eu estou gripando. Não, não é gripe. Às vezes é, né? Então é importante entender se é. Mas é o seu mentor ou algum ser espiritual comunicando com você. Inclusive, tem uma pessoa que me falou que às vezes ela sentia esse zumbido e ela nunca entendia o que que era. E aí o mentor espiritual dela falou com ela depois que ela começou a se desenvolver espiritualmente, falando: para de querer que esse zumbido acaba, porque todas as vezes sou eu me aproximando de você. Olha que lindo isso. Então, ela foi se conectando de uma forma tão profunda com seus mentores que eles explicaram isso para ela. E às vezes vem esse arrepio, ou às vezes vem o zumbido, ou às vezes uma pressão na cabeça, uma pressão no coração. É importante demais você se conhecer para entender, né, esses sinais e captar esses sinais, que às vezes são sutis, mas às vezes é uma porrada mesmo. Às vezes é um zumbidão. Eu, às vezes, acordo de madrugada, isso é a minha vida inteira, com esse zumbido. E aí eu já sei que são os meus mentores me chamando para fazer algum movimento, alguma oração, alguma intercessão para alguém que às vezes eu nem conheço, mas temos essa missão aí de enviar boas energias para os nossos irmãos aqui da Terra. E, meu Deus, é assim, a espiritualidade, eles são lindos demais, eles falam com a gente o tempo todo, eles mandam os recadinhos através, às vezes, de uma hora igual, através desses arrepios, através de uma música, que às vezes você tá ali do nada e vem aquela música comunicando com a resposta que você precisava. Eles sussurram os nossos ouvidos, eles nos ajudam a passar pelas nossas travessias, afirmar a nossa presença na Terra, mas é importante que a gente crie uma rotina que nos ajude a captar e entender essa comunicação. Porque senão, 11:11 vai ser só 11:11, 12:12 vai ser só 12:12. Arrepios, zumbido, vai ser só arrepios e zumbido. E existe muita magia na vida e é tão delicioso nos conectarmos com essa magia, né? E não só
todas essas três que eu falei, mas através também dos animais. É bem legal quando você está, às vezes, ali caminhando ou fazendo um processo de contemplação e do nada você vê um animalzinho que você não tem costume de ver. Esse animalzinho pode estar falando alguma coisa com você. Dá um Google e pesquisa sobre os sinais espirituais que aquele animalzinho quer trazer para você. É isso, minha Deus. Espero que faça sentido para você tudo isso que eu trouxe aqui. Se tiver mais alguma comunicação que você tem visto por aí, deixa aqui nos comentários para eu saber, para a gente conversar e expandir juntas. Te vejo no próximo vídeo. Namastê!